Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Estamos aqui para mais um Geringonça. Boa noite, Lúcio. Um prazer estar aqui. O programa de hoje. Já nos hoje. assiste e dividir o programa com você novamente. Isso é muito bom. Dá uma segurança para a gente. Gente, boa noite a todos. A gente está no ar com mais um Geringonça, um produto do CCDLL, Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula e Luta. O programa de hoje, como sempre, muito especial. Nós vamos falar de famílias homoafetivas por um outro mundo é possível, tá? E aí, Renata, você tem um recadinho aí para o pessoal? Lúcio, na verdade, não é um recado. Eu vim aqui trazer a nossa solidariedade à família do Enio Barroso Filho, que faleceu semana passada. Enio, um militante do Partido dos Trabalhadores, esteve conosco num programa de Geringonça 2020, num programa muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele foi um sindicalista do ABC Paulista nos tempos da fundação do PT, lutou pelos direitos dos trabalhadores, pela democracia e contra a ditadura militar. Diagnosticado com distrofia muscular grave desde os anos 80, Enio seguiu seu ativismo de forma incansável pelo melhor do Brasil em blogs e redes sociais, com grande esforço e sacrifício pessoal. Nós, do Geringonça, sentimos muito a perda dessa pessoa, desse militante, com toda a sua força. Ele nos deu muita inspiração, né? Ele, quando esteve no nosso programa, eu pude, a partir dali, também segui-lo nas redes sociais. Eu sei que a situação dele nos últimos meses já estava bastante difícil, mas era admirável como ele sempre tinha sua energia ali para escrever nas redes sociais. Inclusive, muitas vezes eu me sentia melhor ao ler as suas postagens. Então, Sônia Manso, seus filhos, receba aqui, netos também, né? Ele também era avô, receba a nossa solidariedade. Um grande abraço nesse momento dificílimo que é perder pessoa amada. Esses militantes fazem tanta diferença na nossa vida. É sempre muito triste a gente se despedir dessas sabedorias, essa nossa, que vai compor agora a nossa ancestralidade, né? Gente, eu queria falar só um pouquinho aqui, rapidinho, sobre a questão das famílias homoafetivas, né? Que é dizer que em 2011 o STF, de forma unânime, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, assim, a união homoafetiva como núcleo familiar. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e arguição. Nós temos aqui, eu fazendo uma pesquisinha sobre o nosso tema de hoje, né? Nós temos uma fala do juiz Enio Barroso, não, quem é o juiz aqui? Não. O ministro Aires Brito ressaltou em seu voto que a Constituição Federal veda qualquer discriminação em razão de sexo, raça, cor, e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua orientação sexual. O sexo das pessoas, salvo a disposição em comentário, não se presta para desigualação jurídica, né? Eu gosto muito da fala do Luiz Fux, que ele diz assim: o ministro, em diversos princípios constitucionais, garante esse direito aos casais. O conceito de família só tem validade se privilegiar a dignidade das pessoas que compõem. E somente por força da intolerância e do preconceito se poderia negar esses direitos a casais homossexuais. O Fux lembrou ainda que a união homoafetiva é um fato da vida, uma realidade social. Daremos a esse segmento mais que um projeto de vida, um projeto de felicidade, né? E casais homoafetivos podem fazer adoção? Sim. A resposta é sim. É permitido por lei desde março de 2015. A adoção por casais homoafetivos é reconhecida em nosso país como adoção homoparental, sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Tem uma matéria aqui do G1 que a gente estava pesquisando, casais homoafetivos, essa matéria é de 29 de junho do ano passado, de 23, casais homoafetivos ajudam a dobrar o número de adoções no Brasil nos últimos 4 anos.
Nos últimos 4 anos, o número geral de adoções aumentou em 113%. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre o nosso tema de hoje à noite. Ô, Lúcio, queria fazer só um comentário que acho que tem uns 2, 3 anos que começou a circular nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, não sei se aquilo é considerado meme, não sei como é que eu digo, né, porque meme é mais piadinha, né, o que um casal heterossexual abandona, um casal homoafetivo adota, né, acolhe. Não, isso não é meme, não. Tem um nome, né, para como se fosse Isso foi chamada. a militância LGBT que, na luta por essas igualdades, eles era uma frase de militância mesmo. Panfleto, o que um casal heterossexual abandona, um casal gay, um casal LGBT adota. É uma realidade, né? E é uma verdade incontestável, né? Vamos E chamar os convidados? vamos chamar os nossos convidados, que eu estou nervoso, eu quero saber de tudo. Na noite de hoje a gente vai trazer. Ai, espera só um pouquinho que eu fiz um negócio aqui. Eu tenho minha colinha aqui, viu, gente? Não é assim, não. Isso aqui é sério. O programa. Nós vamos ter aqui e só convidado com nome difícil, meu Deus do céu. Nós temos aqui a Thalita Inamine, acho que eu errei, viu? Inamine Amaro, ela é médica e perita judicial e junto com sua companheira Ana K, é mãe de Esther. E temos também o Roger Saba. Ele é um psicólogo clínico e... Como é que ele se define? Um psicólogo clínico, homem gay e pai de 2 filhos. Boa noite a todos, meus queridos. Boa Estão noite. preparados? Boa noite, Roger. Boa noite. Vamos lá. Thalita. Eu falei seu nome errado, não falei, Thalita, no final das contas? Um pouco, mas está tudo certo. É Inaminé. Inamine. Ai, No dela me tem acento, o preparei meu e não tem saiu acento. errado. O Roger, pelo menos eu falei certo. Roger Saba. Eu quero começar com uma pergunta para os dois, que é mais uma questão muito pessoal, muito das minhas crises existenciais em relação à minha condição também de homem gay. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero que vocês descasquem o meu abacaxi. Eu só me perdi aqui. Eu anotei tudo, gente. E, ó, Lúcio, essa eu não posso fazer. Não, essa tem que Você ser. disse, a primeira Essa pergunta ela é de minha. cor, é que eu perdi onde eu anotei ela. Mas, gente, é o seguinte, essa não tem segredo. Depois eu pego ela aqui. Eu sou um homem gay e a minha vida inteira eu tive muita dificuldade de pensar numa família homoafetiva, né? Eu sempre me colocava no lugar da criança assim, como é que é ter 2 pais, como é que é ter 2 mães, né? Ah, Isso é uma coisa que sempre me incomodava, e hoje, com as militâncias, isso está vindo muito mais à tona, isso, né, isso tem vindo a público com muita força, e até agora, recentemente, viralizou um vídeo do programa Altas Horas, do Serginho Groisman, onde um garoto estava na bancada lá do Altas Horas, e ele era filho de 2 mães, é filho de 2 mães. E um outro garoto da mesma idade pergunta para ele, assim, da plateia, quando foi que você descobriu que você tinha 2 mães? E o menino responde para ele, que foi uma bufetada na minha cara, inclusive, a resposta do moleque. Ele fala assim: quando foi que você percebeu que você tinha um pai e uma mãe? Né? E eu sempre fico nisso. E eu queria que vocês falassem sobre isso, né? É, sobre o que é uma relação homoafetiva com filhos e como é que esses filhos lidam com isso, né?
Quando é que seus filhos descobriram que tinha duas mães e um pai gay, né? Repetindo a pergunta da plateia para vocês. Vamos começar com a Thalita. Thalita, boa noite, minha querida. Boa noite, pessoal. Agradeço primeiramente o convite de vocês de fazer parte desse momento, dessa live. Espero que a gente possa compartilhar e, enfim, dividir bastante nesse momento. Bom, eu acho que é uma pergunta muito ampla, Lúcia. Assim, só isso já daria tudo. Não faz mais pergunta, a gente fica só nessa. Mas, assim, eu acho que é uma questão importante para a criança. Perdão. Diga lá. Na minha pergunta, que eu anotei em algum lugar e eu não sei, onde eu fiz, eu tinha também uma outra questão, assim, para vocês foi difícil? Isso foi uma questão para vocês no momento, porque os preconceitos da sociedade patriarcal e da heteronormatividade está internalizado em todos nós, né? Isso foi uma questão para vocês em algum momento? Foi ou não foi, né? E se foi, como é que vocês superaram? Eu não gosto desse verbo, está muito na modinha. Como é que foi isso para vocês? Eu esqueci desse detalhe que era importante. Lúcio, quer que eu faça as duas perguntas, Lúcio? Passar para mim? Não, eu posso falar o que você tinha do roteiro. Sim, mas aí agora eu acho aqui, enquanto eles estão falando, tá. Eu estou achando. Não, bom, vamos lá. Acho que, em primeira análise, a gente tem uma sociedade que é heteronormativa como regra. Então, todas as representações familiares, sobretudo as representações para as crianças, ela é heteronormativa. Então, esse é um primeiro, acho que é uma coisa que a gente não pode tirar do norte. E isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? Essa coisa de criar padrões e dentro desses padrões ela se fixar. Então, a gente tinha, eu e a Ana temos, né, uma preocupação que são duas mães e não um pai e uma mãe, né? Aí você vai, sei lá, talvez alguém diria, mas tem família que só tem uma mãe, tem família que só tem um pai, tem família que não tem nem mãe nem pai, etc e tal. Sim, mas todas essas famílias são variantes daquilo que se considera normal. Agora, a família homoafetiva, ela é uma nova categoria, alçada há pouco tempo, juridicamente aceita há pouco tempo. Então, a gente está, sim, num processo social de reconhecimento, de aceitação, e é por isso que é importante esse tema ser ventilado, porque essa coisa não está dada, né? Acho que para Esther, durante um tempo, também foi uma questão, né? Às vezes ela perguntava essa coisa de, e eu não tenho pai? A gente falava, não, olha, você teve em algum momento, né, um pai e uma mãe, né, que a mãe dela, ela sabe que é o nome da mãe dela, ela não conhece, assim, de convivência a mãe biológica dela, mas ela sabe, porque é uma adoção familiar, também acho que vai ter um momento para a gente falar mais disso. Então, ela tem esse conhecimento, mas a questão da ausência do pai, para ela foi uma questão durante um tempo, tanto que assim, chegou um tempo que ela criava histórias em torno de uma figura paterna. Ela falava, não, mas o meu pai era assim assado, e o meu pai fazia isso e aquilo. Depois de um tempo, ela foi criando muitas vertentes para esses pais. E aí a gente falou, mas seu pai não era, sei lá, bombeiro? Não, mas agora ele é enfermeiro, ele é médico. E aí agora ele é não sei o quê. E aí até que chegou o momento que ela tinha 6 pais. Então, assim, isso ela tem 4 anos hoje, mas assim, com 3 aninhos de idade ela tinha 6 pais. E para ela era uma questão, né? Ainda hoje a gente percebe que é uma questão, mesmo tendo 2 mães, mas eu acho que isso é muito natural, acho que recepcionar isso com naturalidade também é muito importante para a gente, porque é o padrão, né? É o padrão no livro, na historinha. A gente tem algumas literaturas infantis hoje com famílias homoafetivas, então está engatinhando isso, né? Está engatinhando, mas acho que é importante que se coloque outras configurações
principalmente porque as nossas crianças vão precisar lidar com a diversidade. Lúcia, o microfone está desligado. Você falou uma coisa que me chamou a atenção na sua resposta, é que se as famílias homoafetivas é um processo ainda, um processo social ainda de reconhecimento, é mais que natural que a criança também tenha questões com isso, né? É quase que vem no inconsciente coletivo, né? A mãe e o pai. É milênios de história, né? A gente está na contramão desde ontem, né? Porque se pensarmos numa temporalidade maior, né? Eu acabei me atropelando aqui, mas depois a gente volta nessa questão, viu, Thalita? A gente vai repetir. É sempre bom repetir. E Roja Saba, como foi para você pensar essa paternidade como gay nesse mundo? Agora eu vou ler a pergunta certinha para vocês, porque eu pisei na jaca. Eu baixei aqui. A pergunta era: eu, Lúcio, um homem gay, sempre tive dificuldade de assumir uma família homoafetiva. Sempre pensava como os filhos iriam lidar com duas pais do. Como foi para vocês romperem com uma secular paradigma de família? Fiz a pergunta tão bonita, né? Heteronormativa. Foi tranquilo? Ou exigiu uma coragem para romper dentro de vocês aquele paradigma internalizado? Era essa a questão, Thalita. Eu acabei atropelando e a questão da Esther era na última. Mas depois a gente volta para a Esther, ou você fala depois como foi para você foi difícil ou não romper com esses paradigmas. Roger, foi difícil para você romper esses paradigmas? Como é que foi para você, Roger? Vou dizer que é difícil todos os dias, né? Quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar com vocês. No meu caso, até essa pergunta veio muito a calhar, porque eu quis, inicialmente, né, ter uma família heteronormativa, né? Então, o meu filho é biológico, né, o Thiago, que tem 8 anos, e eu tenho o Lucas, que é adotivo também desse casamento, né? Então, eu tive um casamento hétero, vamos dizer assim, né? Enquanto eu ainda não sabia, não tinha me assumido, não tinha ainda conseguido, né, me reconhecer, né? E quando eu decidi me separar, né, quando o Thiago tinha 1 ano de idade, e aí eu me vi nesse lugar de homem gay, né, me assumindo e também assumindo uma paternidade, né, e vivendo isso, foi bem difícil, porque no começo a gente idealiza, né, a gente cresce, né, vendo essa figura, né, mãe e pai, e depois eu tive que dizer, poxa, aí a minha família acabou, né, quer dizer, parece que não existe mais, né. E aí eu comecei a construir isso desde quando eu me divorciei, né, que o Thiago foi crescendo e eu fui cuidando dele e fui entendendo que daqui para frente ia ser assim, e até o momento que eu consegui conversar com ele a respeito da minha homossexualidade, né. Então, tive alguns namorados que ele acabou conhecendo, que o Lucas também conheceu, né, e é uma transição, né, não é uma coisa, não é fácil, né. E acho que é isso, assim, não sei se eu consegui explicar um pouquinho no começo, que a minha história, eu acho que do decorrer a gente vai falando um pouquinho, né. Eu tive um casamento e depois eu me divorciei, foi quando eu me assumi e eu já tinha os meus 2 filhos. É um processo para todo mundo, né? É um processo difícil para todo mundo, né? Essa questão da nossa sexualidade, ter que sair do armário, ter que assumir maternidade e paternidade nesse mundo. Além dessa herança cultural que a gente tem de milênios de história, onde uma família é constituída por um homem e por uma mulher, de navegar contra milênios de história, também ir contra todos os padrões de uma sociedade racista, machista, né, homofóbica, né? Fala, Rocha. E eu penso que enquanto a gente não começar a olhar para essas representatividades, né, de ter mais livros, mais literatura, desenhos, né, que falem da diversidade, a gente parar com esse pensamento de que, se as crianças verem 2 homens juntos ou 2 mulheres juntas, eles vão se tornar gays, né, a gente está influenciando as crianças, a gente nunca vai romper isso, né.
Então, eu fui filho de pais heterossexuais, né? E nem por isso eu me tornei hétero, né? Então, isso é uma discussão antiga, né? Que a gente já tem falado bastante. Mas é isso, a grande questão é justamente essa. As pessoas não querem ter outro tipo né, de conteúdo que façam que as pessoas entrem em contato com isso. E as crianças têm que seja normal, né? Que não seja algo que crie, né, tantos preconceitos. O Thiago menor, ele no começo ele ficou um pouco assim, nossa, mas por quê? Eu expliquei para ele, né? E ele levou numa boa, assim. Na verdade, as crianças elas nos ensinam muito a respeito disso, na verdade, né? Então precisa ter mais conteúdo para que seja mais normalizado e que haja mais representatividade para que não fique esse medo, né? A mesma coisa de falar sobre educação sexual, né, infantil, né, de explicar para as crianças, de ter isso nas escolas. Não vou falar de sexualidade porque eu vou estar induzindo, né? Na verdade, não. Na verdade, é informar, é mostrar que existem outras famílias, né? Que existem outras formas de se amar e de ser feliz. Perfeito. E a normalização vem pela repetição mesmo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já dizia o ditado, né? Quanto mais... Esse programa aqui já está um pouco nessa linha, né? Renata, é com você, minha querida, agora. Ô, Lúcio, a gente poderia passar essa pergunta para a Thalita, e no segundo bloco, que tem uma questão dos desafios de se criar, eu queria que eles... Eu quero fazer de novo, mas eu queria voltar a bola para a Thalita, para ela responder isso para você, nessa construção. Tá, para ela, né? Eu acho que nunca né? Mas como é que foi você romper com esse paradigma familiar? Que eu tinha... Isso. Aí depois a gente faz a segunda pergunta. Aí pergunta. a gente vai para a essa. Perfeito. Thalita. Então, a gente vai falar do paradigma familiar, é isso? Como foi para você, não para a Estela. Ok. Para você. Não, sim. Eu acho que... Houve conflito, houve... Sim. Eu acho que, na verdade, eu venho de uma experiência de família que, embora heteronormativa, não tinha os referenciais do que eu acho essencial hoje em uma relação familiar, que é o diálogo aberto e restrito, o respeito absoluto às pessoas, às diferenças, e a tentativa permanente de perseverar. Então, eu acho que não teve uma questão... Eu não encarei a homossexualidade, a construção de uma família homoafetiva com dificuldade. Não sei se porque sou pouco encanada, não sei se porque pago minhas contas em dia e tenho pouco apreço à opinião das pessoas de forma geral acerca disso. Claro que isso está baseado em uma família que acolhe, então uma família que respeita e um círculo de amigos absolutamente acolhedor. Então, eu estou falando de um lugar de privilégio, tá? Então, de privilégio de ser e poder ser. Então, não foi uma questão em si a criação dessa família. A preocupação sempre foi e é ainda hoje direcionada à criança, porque aí quando a gente pensa na criança, a gente reflete sobre as possibilidades, né, os riscos que o mundo tem a apresentar, que nós, por sermos maiores de idade, vacinados, etc., conseguimos lidar melhor, né? Então, acho que a preocupação recai mais sobre ela. A mim, não, assim. Não foi uma questão. Desde muito jovem, né, tem uma aceitação familiar importante sobre a homossexualidade, então é isso, acho que falo de um lugar de privilégio nesse acolhimento. Thalita, você sabe que, ouvindo você e ouvindo o Roger, é legal que nós temos aqui uma diversidade de experiências, né? Mas você sabe que eu tenho ouvido muito, eu não sei se é uma vontade, um desejo,
Mas parece que casos como o seu parece que têm aumentado, né? Eu tenho ouvido mais depoimentos de pessoas que falam isso. Eu venho de um lugar de privilégio, eu tive uma família bacana, eu tive isso. E é fundamental ter esse respaldo em casa, né, para nós. Se não tem, o sofrimento é certo. Renata, meu amor. Ô, Lúcio, eu desejo imensamente mesmo que a realidade da Thalita seja uma realidade para muitas e muitos e muitos, né? Eu lembro que era muito comum duas mulheres que viviam juntas, e é o que se falava para as famílias hétero, elas são amigas, muito amigas, e dividem o mesmo apartamento. Né? Isso era algo que a gente ouvia quando a gente era criança, ou até há pouco tempo, né? Mas eu espero com desejo. Eu vou ler alguns comentários aqui, Lúcio, antes da gente ir para o segundo bloco, porque no segunda pergunta eu vou fazer um mix com uma coisa mais direcionada. Então, a Carmen Lima fala, no mundo machista e heteronormativo, tudo fica muito mais difícil, tanto para adultos como principalmente para as crianças. Ângela, eu vou colocar sua pergunta no nosso bloco, tá? O Robson fala, percebo que no ensino dos anos iniciais tem muitas senhoras fundamentalistas, muitas delas advindas de um curso de pedagogia com uma formação tão limitada. Carmen Lima fala, privilégio é a base nesse contexto de acolhimento. Não é todo mundo que pode usufruir dessa possibilidade. E faz toda a diferença quando a família é acolhedora. Toda a diferença. Né? Não tem... Eu acho que não tenho dúvida nenhuma. Eu sou uma mulher cis, heterossexual. Eu sempre tive um desejo de criar os meus 2 filhos, que hoje são filhos adolescentes, num mundo de uma liberdade de que as pessoas se amam. Né? E aí eu vou falar enquanto mãe de adolescentes que estão... com adolescentes que se descobrem né, seu gênero, a sua sexualidade, etc. Eu acho que a gente, como mãe, tem medo, né? Medo porque esse mundo é um mundo bastante violento, né? Então eu fico pensando, qualquer destino que for dos meus filhos, eu só quero vê-los longe de uma violência, né? Então, enfim, isso é para uma outra pergunta, porque eu fiquei pensando, e o quanto que é importante pessoas que são... que têm filhos homoafetivos, de frequentarem as festas infantis, de frequentarem os convites que os heterossexuais fazem para as famílias homoafetivas, porque a gente só vai ter uma sociedade que encare que as famílias elas são diversas se o diverso estiver junto. Né? Eu sei que eu tenho alguns amigos gays que às vezes falam, não tenho paciência para as festas heterossexuais, mas é super importante para quem tem filhos e os pais querem. Para mim esse puxão de orelha, tá? Mas você frequenta, Lúcio, você inclusive nas festinhas de criança, apesar de... E eu sempre falei isso para você. Como é que você quer que os meus filhos ou qualquer outra criança olhe para uma família, mãe, pai, pai, e não questione que aquilo, que loucura que é um casal, como é que pode, se forem frequentados esses ambientes? Eu estou falando, assim, claro, de um lugar de uma mulher branca, heterossexual, mas eu acho que é importante isso. Meus filhos hoje estudam em escolas que têm, né, famílias diversas, mas é muito difícil, né, essas famílias se assumirem, né, numa escola. Aí eu vou para a segunda pergunta, que a Thalita já falou um pouquinho, mas eu acho que poderia entrar um pouquinho mais nesse sentido, deste mundo lá fora, fora da escola, né? Qual é o impacto de uma adoção em você? Não. Quais são os desafios de uma família homoafetiva numa sociedade homofóbica, racista, dominada pelos valores do patriarcado? Aí vocês poderiam abordar um pouquinho, tanto... sei lá, o lugar que vocês vivem, se é prédio, se o condomínio, como é que olha para vocês, o universo das escolas que os seus filhos estudam. Eu acho que a escola é um dos lugares mais desafiadores, porque ainda nas escolas se reproduz festinha da mamãe, festinha do papai, né? E o desenho é o papai e a mamãe, eu sei lá, eu fico imaginando, acho que foi o Robson que falou, né, de professoras, não somente dos anos iniciais, mas dos anos finais e médio também, muitas pessoas, professores que têm uma visão ainda muito reduzida sobre as diversidades da construção familiar.
Então é com vocês, Thalita e Roger, de falar um pouquinho quais O são os Rob, desafios. eu só quero registrar que o Robson é um queridíssimo ex-aluno meu. Ele já passou aqui também um grande amigo, o Gil. Não sei se ele está ainda. O Gil, um grande abraço. Esqueci o nome do meu Robson, aluno. O Robson, é uma audiência nossa cativa. Um abraço, Robson. Gente, hoje eu estou mal. Thalita, meu amor, é contigo. Bom, acho que se como a sociedade olha para vocês, não tem como, né? Vocês já classificaram a sociedade como regra heteronormativa, racista, homofóbica, etc. e tal. Acho que a gente, no contexto paulistano, tem também certo privilégio de andar, de ser reconhecido. A gente está falando de um nicho, né? Eu sei que isso não é a realidade no nosso país, mas eu acredito que, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades com mais fluxo de pessoas, com mais troca de ideias, com mais embates, com mais manifestações públicas, eu acho que isso vai sendo cada vez mais discutido, dialogado, e acho que isso é um avanço. Então, é uma possibilidade real de maior acolhimento, né? Tanto que eu e a Ana, a gente gosta do campo e tal, e às vezes pensa, puxa, né, podia mudar de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade abusiva. É abusiva porque ela suga a gente, mas paga as contas, né? A Ana diz que é um relacionamento tóxico, mas tudo bem. Então, assim, São Paulo tem esse benefício. Aí você pensa, puxa, eu vou para o interior, as relações são mais estreitas, as possibilidades, né, a criação de grupos de acolhimento, de ilhas de vivência comum e respeitosa, nem sempre são possíveis de serem traçadas. Porque aí você está falando de núcleos, talvez, com pessoas com uma vivência restrita mesmo. Então, talvez seja um pouco mais difícil, é uma preocupação, na verdade, né? A escola, eu acho que nós passamos por 3 escolas, uma primeira escola todas muito boas, tá? Uma muito acolhedora, em que a pedagogia era bastante voltada para a liberdade das crianças. Nós fomos muito bem recebidas desde o início, sempre fomos tratadas como as mães da Esther. Então, a escola fazia tinha uma preocupação em saber, porque quando é um pai ou a mãe, tem lá na ficha João pai, Maria mãe. Agora, quando são 2 mães, você é a mãe Thalita ou a mãe Ana? Então, assim, uma preocupação em saber quem somos, em reconhecer, e encarar isso com muita naturalidade. A primeira escola que a Esther estava, a diretora tinha uma filha, homossexual também, que era casada, ainda não tinham filhos, mas acho que isso também é uma outra coisa que contribui, porque ela tinha uma vivência muito próxima, né, com isso, então acho que facilita. A segunda escola que a Esther foi, era uma escola pública, foi quando a gente mudou de casa, uma escola pública do município, e aí acho que vale a pena falar da qualidade das escolas municipais, da administração direta de São Paulo, que são as professoras concursadas, em que há uma Secretaria de Educação com um programa pedagógico muito claro, muito aberto na cidade de São Paulo, com formações periódicas para esse público, para essas professoras, que majoritariamente são mulheres, né? Então, a inexistência, por exemplo, de uma organização específica para Dia das Mães, Dia dos Pais, e a substituição disso por Dia da Família ou Festa da Primavera. Então, isso como uma política pública dentro da cidade de São Paulo, que eu acho isso primoroso, assim, a nível Brasil, né? E uma terceira escola, que agora nós mudamos, de lugar, de bairro e tal, e a Esther começou, e uma escola em que igualmente fomos muito bem recebidas, muito bem acolhidas. A escola já tinha uma outra criança que também era filha de 2 mães,
e que as coisas são encaradas com muita naturalidade, com muito respeito. Só um comentário, existe um momento de leitura na escola, em que as mães, os pais são convidados para fazer uma leitura de uma obra literária com um tema específico que a escola definiu. Esse semestre foi sobre amizade na literatura. Então, todas as famílias que puderam se organizar para ir foram fazer a leitura na sala da Esther, né, na sala das crianças, no grupo dela, no grupo 4, e nós também fomos. E fomos, assim, as duas mães da Esther. Então, fomos lá junto com aquelas outras crianças que fazem parte daquele pequeno e seleto grupo de crianças que puderam ouvir as histórias, conversar e encarar com naturalidade a existência de duas mães. Então, acho que são pequenas coisas, são pequenas referências, mas que formam um contexto de segurança para a criança, que eu acho que isso é importante. A gente precisa se preocupar com isso, porque o mundo, essa não é a regra absoluta, essa não é a realidade de todas as pessoas, mas deveria ser, né? Laços afetivos e laços familiares ligados majoritariamente pelo amor e pelo respeito mútuo, né? Acho que é isso, falo demais. Vai lá, Roger. Não, Thalita, super obrigada. Eu sou da educação e eu sei que a escola do município de São Paulo tem essa orientação, né? Não é abolido, né, o dia de comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. E eu gostei muito de um comentário aqui do Roger, que ele coloca, Robson. eu que seja isso, Robson, Dia de Quem Cuida de Mim. Muito bonito. Legal isso. Eu ia falar desse comentário do Robson. E Roger, com você e os seus filhos. Antes de passar para o Roger, eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, que a Thalita está trazendo um mundo muito bonito para a gente. Eu vou começar a ficar mais feliz. Ela está levando a sério lá, um outro mundo é possível. Mas Thalita, eu também tive muito essa questão de mudar. Eu sou do interior de Minas, vim para a capital. Às vezes eu gostaria de mudar, mas eu também sou preso a essa questão que você colocou, para onde eu vou. E tivemos 2 notícias muito tristes, né? As duas, acho que uma é na Bahia, com certeza, uma escola particular em Vitória da Conquista, onde a escola não aceitou, no Dia das Mães, 2 mães. A escola exigiu que elas escolhessem qual seria a mãe no dia da festa. Deu maior confusão essa história toda. Não sei que fim levou. A outra foi mais triste ainda. Uma mãe de acho que um filho trans teve a casa apedrejada e ela desenvolveu uma herpes no olho. A mãe da criança, né? Uma criança trans. É muito triste, né? Mas eu acho que com o tempo a gente semeia essa condição pouco melhor dos grandes centros urbanos para o interior também. Essa é meu desejo, minha esperança de que o interior também beba nessa fonte mais comum nos grandes centros urbanos, né? Enfim. Roger, meu querido, é com você. Depois dessa fala, visto essas 2 mães, é uma violência, né? Que acaba acontecendo e ainda fazendo com que elas tenham que escolher, né? Só para poder falar um pouquinho, pôr um pano de fundo um pouquinho na minha história, né? Que eu falei do meu casamento, e eu tinha uma complexidade muito grande com a mãe dos meus filhos, né? Então, assim, ela sabia, né, que eu tinha desejos homossexuais, né? Então, a gente tinha aí um acordo, uma conversa, né? E éramos muito religiosos também. Então, eu acreditava nessa... Estou falando aqui com um pouco de leveza, mas, assim, eu fui uma dessas pessoas que tentou a cura gay, né? Vamos dizer assim, né? E passei por esse lugar, né? Onde templos religiosos colocam que você é uma aberração, que você não pode ser o que você é, né? Então, assim, eu sempre quis muito ter filhos, né? Acho que sempre foi um desejo muito grande. Eu acredito que se eu não tivesse passado por isso, eu teria ido direto para adoção, ou, né? Eu seria pai de alguma forma, porque eu sinto isso, né?
dentro de mim desde muito pequeno, né, desde muito criança. E o que me ajudou muito, né, quando eu decidi me assumir, quando eu vi que eu não estava mais aguentando ser quem eu não era, né, comecei a sentir coisas na minha pele, eu comecei a passar mal, eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu acreditei fielmente que essa transformação aconteceria, né, e, e tem um grupo, né, que chama Homo Pater, que é um grupo de pais gays, né, então são homens que tiveram aí um casamento e de repente tiveram esse momento em que resolveram se separar e eles têm filhos. Então isso me ajudou muito, porque eu tive outras pessoas que eu vi ali que estavam passando pelo mesmo momento que eu, né, existe uma psicóloga que faz um grupo, né, de apoio ali, e que eu pude também ter esse momento com esses outros pais, né, porque realmente é muito difícil você ir nas festinhas de criança, né, você está ali entre os lugares heteronormativos, né, então assim, é muito difícil você explicar. Então, de repente, né, mudei para um prédio, eles me veem, né, não tem como não saber que eu sou gay, né? Então, assim, as pessoas olham para mim, poxa, nossa, gay, mas tem um filho, um filho de 21 anos, né, um outro pequeno, e a minha ex-esposa, ela é uma mulher negra, então os meus filhos são negros. Então, assim, tem outra questão que aí eu também tenho que administrar, né? Então, é, de não entendimento das pessoas, né? Então, quem são, né? Quem é esse o meu mais velho tem 21, né? Então ele tá praticamente do meu tamanho e um homem, né? Tá estudando, fazendo arquitetura agora. E é explicar, assim, ou necessariamente às vezes, né? Quando as pessoas perguntam, né? Ou então quando você vai num lugar e as pessoas te tratam com diferença do tipo, ele tá com você, né? Então tem muitas coisas, tem muitas camadas, né? Por baixo de tudo isso. Então, eu tentei me aproximar o máximo possível do grupo de apoio, né? Como a Thalita falou. Eu tenho muitos amigos que são gays, né? A maioria dos meus amigos são gays. Eu tenho também amigas que são casadas, homens, né? Casais homoafetivos, né? De homens gays casados que são do meu grupo de apoio, que me ajudaram muito com esse momento de transição, né? Onde eu pude falar para meu filho, olha, amigo do papai, tio fulano, tio Beltrano são casados, né? Olha como existe amor na casa deles. Você não se sente bem na casa deles, né? Olha como é legal, olha como eles têm, como eles se amam. Então, assim, eu fui utilizando desse grupo de apoio, né? Que eu tenho até hoje e um pouco da minha história para poder conseguir contextualizar e conseguir me colocar. Na escola é um pouco difícil porque eu não tomo todas as decisões sozinhos, né? Eu tenho uma guarda compartilhada, então eu preciso sempre estar nesse lugar de conversa e tentando viabilizar o que é melhor para o meu filho, sem tendo aí essa troca, né, com a minha ex, para a gente poder trabalhar isso da melhor forma possível, mas não é fácil. Então, não é fácil para a sociedade, não é fácil para a escola, e é isso. Assim, não sei se eu consegui passar bem, explicar direitinho como que isso tem se desenvolvido assim para mim, né? Olha, o programa está ótimo, né? Estou adorando, porque nós temos um quadro, apesar de só 2 convidados, que traça realidades muito distintas, né? Na vida dessas famílias homoafetivas. E eu gosto muito, tem uns depoimentos. Eu não posso falar em adoção porque eu choro, tá? Acho que não tem enganação, eu E, vou ser pai adotivo. Lúcio, só para complementar também, assim, é complicado Opa! também estar em contato com os pais heteronormativos, né? Com os pais héteros, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, é difícil. Depois que eu me assumi, todos os casais, né, as pessoas que eram do nosso convívio, não te chamam mais para as festinhas, né? Você para de fazer parte do
Voltamos. Gente, foi todo mundo de uma vez? O que é que aconteceu aqui? Eu me mantive aqui intacta enquanto vocês caíam. Todo mundo caiu de uma vez. O que aconteceu? Será que sofremos algum ataque homofóbico? Gente, que horror! Renata, você viu? Isso é inédito, viu? Então, eu perdi o que ele falou, porque eu caí. Sumiu todo mundo aqui da minha tela. E eu, inclusive, sumi também. Então Edna, boa noite, também, o inédito, Edna, todo mundo sumiu? Caímos todos. Menos Thalita. Thalita tá... Thalita foi resistência. Então eu acho que a gente vai ter que voltar a falar. Não, ele vai voltar. O Roger falando que todos os amigos héteros sumiram de sua fala vida. Aqui um comentário do Robson. O Robson, que lindo aqui. Luz, faz tempo que eu adotei como pai. Obrigado, Robson. Faz tempo que ele me adotou como pai, não estava sabendo, fui comunicado exatamente agora. Robson, o problema é ele adotar você como filho, que o problema está nele. Aí já complica. Ô, Roger, começa tudo de novo, que você falou dessa última fala, que teve um probleminha, e das dificuldades que você teve com os amigos. Os amigos, eu parei aí. Quando você está envolvido, né, num casamento, acho que é natural, né, quando há uma separação, que as pessoas decidam, né, se elas... Fica um clima difícil, né, para os amigos e para as pessoas que estão nesse entorno, né? Então, o que acontece? Quando eu decidi me assumir, quando eu decidi, né, dar continuidade à minha vida como homem gay, muitas portas fecharam, né? Então, você não é mais convidado para aquelas festinhas de criança, você para de ter um convívio, né, com outras crianças. E quando você tem amigos gays que não são pais, né, vamos dizer assim, porque muitos, né, ou estão nesse período de adoção ou não querem ter filhos, e está tudo bem. Mas a criança fica muito solitária, né, porque você acaba deixando de ter outros convívios que são importantes para a criança, né, que são importantes para o desenvolvimento delas. Então fica aquela coisa muito escola, ou você vai para um shopping, aí tem uma brincadeira ali ou outra que tem outras crianças, até você conseguir achar ou casais hétero, né, que te olham ali como alguém, né, te respeita e te inclui, né, que trabalha ali a diversidade, ou você vai em busca de outros casais gays, né, que consigam proporcionar essa vivência, né? Então, isso é uma coisa que pegou muito, né? Eu tive que reconstruir toda a minha base social, né? O meu grupo de apoio, para poder alicerçar e também poder oferecer, né, outras coisas para o meu filho, né? Vamos dizer assim. Ô, Roger, super obrigado pelo seu... Girou aqui um depoimento, né? Quero super agradecer, estou gostando muito de te ouvir esse... Quantos anos tem seus filhos? O mais velho tem 21 e o mais novo? Está com 8 anos. 8 anos. Thalita, eu queria que você contasse um pouquinho, porque no teu caso, a sua filha é adotada, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque o nosso programa tem uma proposta um pouco também formativa, assim como o depoimento do Roger foi fantástico quando ele fala da importância do grupo de apoio e as pessoas procurarem esses grupos de apoio. Não dá para a gente encarar os desafios da nossa vida sozinhos, né? O Roger é psicólogo, sabe mais do que eu não sou, mas eu acho que é super importante quando você fala que você encontrou um apoio neste grupo você poderia, inclusive, dar algumas dicas de onde procurar essas pessoas, se você tiver algum link ou do Instagram, ou de site, colocar no chat aqui, e depois a gente pode colocar no descritivo ou passar no letreiro, porque é importante as pessoas saberem disso. E você, Thalita, nessa proposta de que nosso programa é um pouco formativo, de você poder contar rapidamente o processo da adoção, e eu fiquei com uma curiosidade de como é que é o registro de certidão da sua filha, da filha de vocês, se tem os nomes das pais. Renata, a nossa última questão, a nossa último bloco, eu acho que cabe essa da Thalita, que a gente fez a seguinte pergunta: qual foi o impacto de uma adoção em você, numa dimensão humana, afetiva e na sua visão de mundo?
né? E aí eu acho que cabe agora, né, Renata, esse Sim. adendo que você fez para ela. Qual é E o o Roger impacto? também passou por um processo de adoção, né, Roger? O Mesmo Roger uma também tem relação a adoção, aí ele tem um filho de sangue que fala. Hoje em dia você tem que pensar bem antes de falar. biológica, Biológico, ele né? tem um filho biológico adotado, e a Thalita é uma filhinha adotada. E porque eu sempre ouço, por que eu fiz essa questão, gente? Eu sou apaixonado por adoção, mas não tenho mais idade, escapei dessa de ser pai nessa encarnação. É, então, veja, mas eu amo adoção. Eu viro e mexo, eu vejo pessoas contando as suas histórias de adoção e eu sempre choro. E eu mando para a Renata toda vez as mesmas histórias. E aí eu queria saber para vocês, assim, qual foi o impacto dessa adoção na sua vida? E a decisão de adotar? Sua visão de mundo muda? O que foi essa adoção para vocês? E aí a Thalita podia falar um pouquinho da questão que a Renata levou para ela, né? Bom, Não acho é que na vida da Esther, é na sua sim. e Eu, da Ana K, entendeu? Porque para a criança, gente, vocês vão para o céu sem escala. Porque para a criança, eu sempre olho para a criança. Gente, é um presente de Deus para elas, né? Vamos lá, Thalita, é com você. Liga o som. Microfone desligado, Thalita. agora foi. Acho que as questões legais elas são iguais para todas as pessoas que desejam adoção, né? Independente da orientação sexual e etc. Mas no nosso caso em específico é uma adoção familiar. Então existe um outro caminho que não aquela fila de adoção nacional em que as pessoas que têm desejo de se tornarem mães e pais se inscrevem. A adoção familiar ela é uma realidade e ela é preferível dentro do sistema jurídico, por uma série de fatores. Primeiro que toda pessoa tem em si uma série de questões e é constituída por muitas coisas, inclusive os laços biológicos. Eles existem, a gente não pode negar porque todo mundo veio de algum lugar. Isso é uma inquietação muito importante durante um tempo na vida de muitas pessoas que passam por processo adotivo. Então, essa questão de buscar, de querer entender por que minha mãe fez isso, por que meu pai fez isso, enfim. Então, dentro do sistema de justiça, há uma possibilidade, né, de você de você praticar adoção sem ter que entrar pela lista nacional quando essa criança é da sua família, né? É parte do seu, tem laços consanguíneos com você até determinado grau. Lá, se não me engano, é segundo ou terceiro grau. Teria que verificar isso de forma mais afinada. A nossa adoção ocorreu em meio à pandemia, então a gente teve um processo que demorou muito mais para se efetivar por conta da parada absoluta do sistema judiciário, né? A gente já tinha guarda provisória, uma guarda para fins de adoção, mas em geral o processo é bem mais rápido, só que com a parada do sistema judiciário a gente manteve a guarda, tinha o documento ali com 1 ano de validade, e no decorrer desse ano as coisas foram voltando ao normal e a gente teve avaliação, né, tanto inicial quanto durante o processo, de equipe com psicólogo e assistente social, que são funcionários da justiça, né, funcionários concursados, que lidam especificamente na vara de família com esses processos e que têm uma formação e um olhar muito sensível para essa questão. Então, a gente foi muito bem recepcionada, também por essas profissionais, muito éticas, muito compromissadas com o melhor benefício da criança, porque é absolutamente a partir disso que a adoção é feita, né?
e tivemos a concessão da guarda definitiva após a audiência judicial. A documentação toda da Esther foi refeita, então ela tinha um CPF inicial, um RG inicial, uma certidão de nascimento inicial que foi reformulada, ela tinha tirado todos os documentos. Quando ela tinha 4 meses de idade, a gente foi viajar com ela, a gente ainda estava na guarda provisória, então tivemos que tirar todos os documentos dela, e depois é que ela mudou de nome, né? Então ela preserva o nome que a mãe biológica dela decidiu, que é Esther, e o segundo nome é Lavínia. Então ela tem esse nome, esses 2 nomes, e só mudou o sobrenome dela, né? Mas sempre foi identificada como Esther e se mantém assim. E aí o impacto, né, e as decisões em adotar, eu acho que são, né, o complemento, acho que o impacto é tudo, né? A sua vida muda, tudo, outra vida. Você passa de pessoa indivíduo para pessoa coletivo. É a transformação mais, acho que mais significativa na vida de qualquer pessoa. Porque é uma mudança importantíssima mesmo. Você não pensa mais eu, pessoa X. Você pensa eu, mãe, nesse contexto. Então, acho que muda a gente de forma muito profunda. E para mim, assim, foi a melhor alternativa de vida. Se eu puder no futuro, queria ter muito mais filhos, queria ter, né, se eu pudesse, uns 5 filhos assim, tranquilo. Mas aí tem escola, né? Vocês já viram a mensalidade? Aí fica difícil. Mas eu acho que eu acho que família faz sentido, acho que família vale a pena, acho que é uma forma encantadora de existir no mundo. Eu acho que assim, acho que eu nasci para esse negócio, errando, acertando, mas acho que eu nasci para esse negócio de ser mãe com a Ana. Eu acho que isso é primordial, assim, eu não conseguiria sozinha, né? Então é essa construção de família. E eu acho que no fim das contas, isso era uma crença minha, né? Que eu tinha antes da Esther. A gente não por exemplo, a nossa profissão, né? Tem uma formação na medicina do trabalho e tal, e eu percebo o quanto o trabalho é primordial na nossa vida, mas o quanto a gente não é a nossa profissão. A gente é um indivíduo ligado por laços de sensibilidade, de amizade, de amor, e é isso que define a gente. Eu estou Thalita médica, eu estou Thalita em uma posição específica ali, como perita judicial, isso é uma parte muito pequena da minha vida, porque até eu me formar, eu era só a Thalita, que era filha de alguém, que era esposa de alguém, que era neta de alguém, e depois, daqui um tempo, quando eu me aposentar, e eu espero viver muito mais anos, eu vou voltar a ser só a Thalita, que é sobrinha de alguém, que é vó de alguém, talvez, que é só isso. Então, eu sou a Thalita, eu estou médica. Então, isso sempre foi uma certeza muito importante. E a família, ela dá materialidade para isso, porque a gente é o que a gente constrói. São esses laços, o acolhimento que a gente consegue fazer na vida, porque isso vale a pena. São os amigos que a gente tem, não só a família consanguínea, né? São os amigos que a gente tem. Isso faz a vida valer a pena. Isso, porque viver é maravilhoso. Me desculpem os depressivos e sabe? Viver é incrível porque cada coisa linda que a gente consegue perceber e a gente consegue viver, eu acho que é isso. Então, eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela vida, esperançosa, porém realista.
Eu sou muito realista e realmente família é o melhor investimento de tempo, de amor, de vida, assim. Vale a pena cheiro todo dia, carinho todo dia, porque é isso que faz da gente, é isso que a vida vale a pena, entende? O resto não importa tanto. O nome, a Esther tem o nome, eu tenho o nome da Ana, né? Nós nos casamos, e aí esse Inamine, não tenho nada japonês aqui, né? Nada, é do casamento, porque ela é mestiça, a Ana, né? Então, nós nos casamos primeiro, a gente já vivia junto, mas a gente teve que oficializar, né? Porque já pensou, chegar lá no juiz, ele fala assim, casada vocês são. Então a gente casou, organizou tudo em meio à pandemia, não fizemos festa, não fizemos uma viagem que a gente queria fazer, porque era impossível, mas a gente casou e depois... Então aqui em casa todo mundo tem o mesmo sobrenome e na mesma ordem. Inamine da Ana e Amaro meu. Olha que depoimento lindo. Viver vale a pena, né? Aqui o povo aqui nos comentários estão fazendo... Obrigada, viu, Thalita? O Gil está aqui presente ainda. A Andréia está aqui, nossa querida Andréia Silva. Enfim, Roger. E antes do Roger falar, eu só vou fazer uma observação uma leitura do que a Ângela escreveu, quando o Roger falou dessa questão de como você foi discriminado pós você descobrir que não existe cura gay. A Ângela fala que quando eu me divorciei em 1996, nunca mais fui convidada para os bufês infantis. Fui uma mãe divorciada, heterossexual e discriminada. Eu sei que não é a mesma coisa, não é? Mas era muito comum as mulheres. É muito comum até hoje, as mulheres divorciadas, elas são colocadas nesse lugar. Ela é uma divorciada, ela pode ser considerada uma ameaça, né, no ambiente de trabalho, assim como você, né, Roger? Eu acho que para alguns homens você acabou se tornando uma ameaça, né? Falar, agora ele vai querer comer todo mundo. Roger, o que foi a adoção para você, Roger? Eu só ia falar para a Thalita que, além dos 5 filhos, tem a escola e tem faculdade também, viu? Que não é fácil, não é barato, não. Não, Roger, é assim, se não fizer pública, vai estudar mais um ano. Vai estudar mais um ano. Então, a minha história com o Lucas, meu mais velho, eu estou na vida dele, ele está na minha vida desde os 4 anos de idade, né? Então, quando eu comecei a me relacionar com a mãe dele, ele tinha 4 anos, né? Então ela já tinha ele, e assim que a gente se casou, a gente, né, no dia do casamento ele disse que ia me chamar de pai, me chamou de pai no dia do casamento, ele que trouxe as alianças, inclusive, e aí depois quando sempre um desejo meu, né, de oficializar mesmo, porque ele não tinha o nome do pai biológico, né? Então, quando o Thiago, né, quando ela engravidou do Thiago, eu fui até o cartório e fiz um reconhecimento de paternidade, e aí a gente oficializou a questão da adoção, né, do nome dele com o meu nome, né? E, inclusive, ele mora comigo hoje, então ele mora comigo, e a gente tem uma relação muito bonita, assim. Eu acredito que a gente podia ter tido laços mais profundos, mas eu acho que existe toda uma pressão um pouco com essa coisa do pai padrasto, né? Então tinha muita questão em cima disso na época, e que isso dificulta muito, né, um pouco a relação, né? Hoje nunca me senti padrasto dele, né? Sempre me chamou de pai, e adotaria mais um filho, sim. Só que só se pudesse ser pai solo. Não queria dividir isso com ninguém, não. Mas é isso. E eles têm uma relação muito legal, né, junto com o Thiago, né? Embora a diferença de idade é muito grande, então
é como se você tivesse 2 filhos, né? Então, se você for adotar mais um, adote numa idade aproximada da Esther, porque senão ficam 2 filhos únicos, né? Porque cada um está vivendo um momento completamente diferente, né? Tiago agora na alfabetização, Lucas na faculdade, fora que aí depois passam por 2 adolescências, né? Que não é também fácil. E é isso. Espero que a minha história tenha ajudado alguém e que alguém, né, se inspire aí de alguma forma também. E aquele pedido que a Renata te fez, depois você não esquece de passar o... Eu coloquei aqui coloquei o site do Homo Pater. No chat, tá. No chat privado, né? Tá. Tem aqui, Homo Pater. Já passou, a Maridilda já colocou aqui no letreiro. Já passou, mas já passou. No descritivo do programa. Olha, uma coisa que eu vou pedir, que pode ser que vocês não tenham agora, mas se vocês conseguirem depois, eu vou pedir para o Lúcio colocar no descritivo, sobre a questão da literatura. Eu tenho de uma chilena que escreve, eu estou até com eles nessa bagunça que está aqui do meu lado, livros hoje de literatura infantil que mostre uma nova configuração familiar possível, que não seja só aquelas, sei lá, da Branca de Neve, que tem a bruxa, inclusive. Eu acho que é super importante, eu acho que a literatura, sobretudo a literatura infantil, ela pode ser uma tremenda de uma aliada para você discutir essas questões sensíveis, né, que eu acredito que a literatura tem um potencial gigantesco, tanto para as crianças que vivem numa relação de mães, mãe, ou pai, ou pai e mãe, que estão separados por uma questão, inclusive, de não mais, enfim, eu nem sei como dizer sobre isso, mas do seu caso, Roger, eu acho que a literatura é um tremendo de um aliado, né, para a gente processar o que é a realidade que eles estão vivendo. E também para as crianças que são crianças de uma família, né? Eu não gosto de falar heteronormativo, porque parece que é o hétero que é normativo, né? Mas eu acho que tem um porquê dali, né? Eu acho que a literatura nos ajuda muito. Eu deveria ter separado, porque eu tenho literatura infantil que pode nos ajudar nessa questão. A Thalita já até colocou aqui, 10 livros. Olha que legal isso aí. Muito bom. Renata, esse lance da família heteronormativa tem que ser falado porque ela é a norma, né? Ela é a norma. Nós somos fora da norma. E a gente tem que lutar para que a norma sejam todos. Mas ainda não é. É aquilo que o Roger falou, né? Da questão da representatividade, né? Temos que falar, até isso se tornar normal. Mas, por enquanto, infelizmente, a norma é uma norma horrorosa, porque é de uma certa heterossexualidade, né? A famosa família de bem. Porque você também, com a sua família, Renata Del Mônaco, é fora da norma. Que eu, amigo dela há muitos anos, você também, apesar de hétero, é fora da norma. Né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Né? Uma revelação ao vivo aqui. Oi? Mas é o que o comentário trouxe, né? A mulher divorciada, né? Quer dizer, ela é uma ameaça para as mulheres casadas, para a relação que está ali estabelecida, né? É que, na verdade, quando algum casal se separa, todo mundo começa a pensar sobre isso, do porquê, né? E o pensar sobre, às vezes, é aquilo que ninguém quer, né? Então, e a mulher divorciada, agora eu acho que já mudou muito essa realidade da mulher divorciada. Eu lembro quando eu era pequeno, era um inferno, elas eram consideradas putas, né? Eu acho que mudou muito pouco. Assim como a Thalita comenta, aqui em São Paulo tem algumas bolhas. Eu acho que para a mulher também que se separa, algumas bolhas. Mas é muito comum ainda relacionar os motivos da separação mas ela é uma mulher relaxada, mas ela reprimiu o marido, né? Sempre cai a culpa ali pro...
Eu lembro Eu que numa queria... conversa, a Marizilda lembrou de uma expressão antiga. Eu ouvi muito quando criança. É uma expressão horrível. Quando o marido separava, a mulher era chamada de mulher largada, porque ela foi largada pelo marido. Gente, eu nunca me dei conta agora, muito recentemente, foi até numa conversa que a gente teve com eles, mulher largada. Você tem noção do que é isso? Ela era carimbada, né, por ter sido alvo do marido que não a quis mais, né? Mas eu sou esperançoso, eu sou como a Thalita, eu sou um esperançoso realista. Eu acho que mudou muito. Eu, como homem gay, eu acho que hoje é muito mais fácil ser gay do que foi ali nos anos 70, 80. Eu não tenho a menor saudade. Aliás, tenho até uma certa inveja dos jovens hoje, né? A vida está muito melhor. Mudou muito. Eu estou numa coisa assim, olhar para o passado e para o presente. E o futuro deixa um pouquinho de lado, porque senão a gente não levanta da cama, né? Então, é olhar para o que nós caminhamos, né? Pensar no, né? Sabe? Quando eu penso na AIDS, que a gente venceu a AIDS, entendeu? Nossa, que foi viver aquele período, Jesus amado. O Então, Roger parece que queria falar alguma coisa, Roger? Fale, Roger. Não, acho que é importante a gente... Eu sei que a gente está já no meio do meio para o final, né? Mas como homem gay, eu acho que é importante também a gente abordar a questão do que se tem dito sobre essa questão da promiscuidade do mundo gay e na relação do homem gay, né? Então, quando eu resolvi assumir a minha homossexualidade, eu tive colegas, né? Hoje eu não considero nem colegas, mas pessoas que diziam: tome muito cuidado, hein? Que agora ele é gay, vai abusar do filho dele, né? Então, assim, coisas muito complexas e profundas, né? Então, assim, a gente vive essa sociedade que tem equiparado, né? Colocado ali que a homossexualidade e a pedofilia como coisas muito próximas. Isso é uma mentira, né? Isso daí é um manejo aí para tentar, sei lá, manchar, destruir, não sei o que dizer sobre a imagem, né? Sobre a homossexualidade. Quando a gente vê que existem muitos pais gays que dão a vida pelos filhos e que estão aí batalhando na sociedade. A gente vê no Instagram bastante pais compartilhando suas experiências, né? Tem lá o @pai-de-3, tem o pai-de-2 também, que são pais que adotaram, são 3 irmãos, né, que eles adotaram e eles vão mostrando a rotina deles, no dia a dia e tudo mais. E eu acho muito triste, né, quando eu, como homem gay, eu tenho que tomar muito cuidado, e quando eu falo sobre a questão da adoção do meu mais velho nessa família, né? Enquanto eu estava casado ali, tendo todo um cuidado, porque tudo é muito sutil e as pessoas elas distorcem tudo e você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Então, acho que vale a pena falar sobre isso, porque tem se falado sobre essa questão, né, da homossexualidade, da perversão e da questão da pedofilia, que são coisas completamente diferentes. É como se fosse o mundo da promiscuidade, né? O tempo todo. Eu só Ou vou como fazer... se os casais héteros, as pessoas héteros não tivessem pulsão sexual e não tivessem também promiscuidade, né? Quer dizer, Nossa, tá muito, tudo bem. né? Sei lá, se a gente for colocar, a gente não vai colocar essa estatística, mas acredito eu que seja pior. As O piores ser coisas humano, né? acontecem nas famílias hétero, né, gente? A gente não pode perder os abusos, né? Enfim, e as famílias homoafetivas são mais recentes, mas enfim, Renata, tem perguntas aí para nós? Não tem perguntas, mas a Carmen Lima, ela está perguntando da relação dos livros. Carmen, eu tentei colocar no chat do YouTube, mas ele não aceita links. O Lúcio depois vai gentilmente colocar o link no descritivo do programa. Vai estar tudo lá. Vai estar tudo ali. Aí é a única maneira que a gente vai conseguir fazer essa divulgação. Tá bom? A gente não consegue colocar no link aqui. Mas, se você quiser já ir atrás, eu acho que não é difícil. Foi publicado pelo Terra.com
E o título é diversão, conheça 10 livros infantis sobre o gênero para ler com as crianças no dia contra a homofobia. Então, acho que se você procurar por este título, 10 livros infantis sobre gênero para ler com as crianças no dia contra a homofobia, acho que você consegue encontrar essa lista. Tem várias páginas, né, lunetas, eu acho que pode ser que tenha, né, a própria revista que ela Crescer, que de tempos em tempos publica lista de livros, pode ser que também tenha outros títulos. Vamos para os nossos finalmente, Lúcio? Mas eu só quero falar duas coisas. A Ângela fez uma pergunta, mas já foi respondida, viu, dona Ângela? Se elas tinham apoio da escola, então já foi respondido. A Ângela também colocou aqui que a norma é inconstitucional. Eu estou falando aqui da norma, Ângela, muito mais do ponto de vista da cultura, não do ponto de vista da legalidade. Tem muitas coisas que estão na legalidade, mas que a ordem cultural não absorveu totalmente, né? Vamos pensar que já é constitucional a adoção por casais homoafetivos, já é constitucional os casamentos homoafetivos, mas na vida real, todo mundo aceita essas duas condições que são legais, né? Então, uma coisa é a norma dada pelo jurídico, outra coisa é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente está indo para o finalmente, né, dona Renata? A gente podia abrir para eles, né, fazer as considerações finais e depois eu dou o anúncio do ato na próxima sexta-feira. Tá bom. Então, Thalita, suas considerações finais, minha querida. E antes de mais... Isso, pode falar. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de poder discutir um pouco com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma sobre esse tema. Eu acho que a gente precisa insistir em amar. A gente precisa insistir em construir família, porque é isso, é muito... É a experiência da coletividade em pequena escala, que é difícil para todo mundo sempre. Vocês sabem que o coletivo é complexo, mas vale muito a pena, é muito gostoso. Eu acho que a gente precisa construir isso, precisa trazer esse tema para debate, precisa ocupar os espaços que forem permitidos para que a gente fale sobre isso, porque a regra tem que ser a diversidade. A regra tem que ser todo possível. Né? Se a gente continuar enxergando uma normatividade como regra, a gente exclui muita gente. A gente exclui muito mais do que inclui, sabe? Então é isso. Muito obrigada a vocês pela acolhida aqui. Roger. Também quero agradecer, muito obrigado pela acolhida, acho que essa palavra aqui define bem esse momento, e pelas experiências trocadas aqui. E que as pessoas não desistam, né, de entrarem nas filas de adoção, que elas levem a sério esse desejo que elas tenham de ser pais, de ser mães, né? Acho que isso, às vezes muita gente pode, né, trazer, tem certeza mesmo, poxa, tão difícil. É muito difícil, sim, mas é muito, muito, muito gratificante. Eu não me arrependo de nada e acho que me tornei um homem mais completo com a paternidade e nessa construção de família, que foi uma desconstrução, né? Então, e hoje assim, é gratificante, né? Dizer, poxa, minha família, né? Mesmo não sendo dessa configuração tão normal, né? Vamos dizer assim. É isso, obrigado pela oportunidade, obrigado pela acolhida também. Eu adorei essa dupla que veio, porque são muito distintas, né? A experiência do Roger e a experiência da Thalita são únicas e bem diferentes, né? Tento super agradecer a participação de vocês. Lúcio, eu posso depois encerrar? Você faz aí uma... Não, eu só quero dizer que um dia essas normas excludentes
eu tenho esperança, eu tenho fé de que essas normas excludentes deixarão de existir. Será uma norma só para todos, todas e todes. Quero agradecer a toda a audiência que esteve conosco aí nessa 1h20 de bate-papo com o Roger e a Thalita, eu com o Lúcio. Um beijo muito especial para a Deise, saudade de você também, Deise. Muito obrigada por você ter falado que ficou feliz de me ver aqui mesmo longe. Quem sabe a gente pode se encontrar agora nessa sexta-feira. Eu vou falar primeiro do ato e depois eu falo o motivo do ato. Dia 16/5, às 16h30, no CRIMESP, na rua Frei Caneca, 1282, haverá um ato em defesa das trabalhadoras de saúde e contra a perseguição promovida pelo CRIMESP. Nós vamos estar ali pensando na justiça reprodutiva. Eu vou fazer uma leitura aqui. CIMESP cria canal para denunciar criminalização de profissionais da saúde, aborto legal. Caros e caros colegas do Sindicato dos Médicos de São Paulo, CIMESP vem recebendo denúncias sobre dificuldades enfrentadas por trabalhadores da saúde e usuários de rede ao acesso ao serviço de aborto legal em São Paulo. Por isso, elaboramos esse canal de denúncias com o intuito de coletar e reunir o máximo de informações sobre os entraves que o setor vem enfrentando. Garantimos a segurança e sigilo dos dados nas denúncias aqui feitas. Depois a gente também pode colocar aqui os canais de... A gente pode ir no canal do Geringonça do Instagram, aproveitando, falando, é importantíssimo para nós a gente ter o canal curtido, inscrito, compartilhado, porque a nossa conversa... Nós não temos nenhum financiamento e nem queremos isso, mas a gente quer que conversas como essa sejam divulgadas para muitas e muitas pessoas. E aí a gente se compromete, né, Lúcio, de fazer essa denúncia, essa divulgação destes canais de denúncia. O Coletivo Flores pela Democracia, nós estaremos na sexta-feira neste ato, em solidariedade às médicas e médicos que eles foram afastados, né, do seu papel de médico por conta dessa questão do aborto que é legal. Eles não estão podendo cumprir as suas funções. Renata, antes da gente encerrar, eu queria pedir... Para o nosso canal do Instagram. Eu queria pedir 13 inscrições no nosso canal do YouTube. Nós temos 13 pessoas nos assistindo. Vou contar de 1 até 5. 5 segundos, você clica no inscrever-se. 1, 2, 3, 4. Ganhamos 13 assinaturas, se Deus quiser, no nosso canal do YouTube. E siga a nossa página também no Instagram. Tá? É super importante. E, Roger e Thalita, o Lúcio também faz alguns cortes, porque os cortes às vezes chegam a mais pessoas. Então, vocês que estão nos assistindo, entre no canal do YouTube, se inscreva e curta, compartilhe o programa inteiro, mas também pode compartilhar os cortes. Então, e manda para aquele seu parente bolsonarista esse programa para ele. Ou pessoas que estão precisando ter uma escuta mais qualificada, porque quando a gente humaniza, a gente traz pessoas como o Roger e a Thalita para estar falando dos seus depoimentos, eles se aproximam mais da realidade, né? E não ficam naquele imaginário do que é para essas crianças. Eu sigo esses canais que você falou, Roger, desses pais que adotaram, eles são famosinhos, né? Eles estão, sei lá, eles circulam pelo Brasil, pelo mundo aí, com patrocínios, mas o papel deles também é muito importante. E mesmo assim, eles recebem, eu acho que com muita frequência, mensagens de verdadeiras aberrações, né? Enfim. Mas é isso, moçada. Até a semana que vem, se Deus quiser, né? Gente, se vocês estiverem desesperados, puderem... Eu sei que a Thalita vive a 1000 por hora, né, Thalita? Fiquem 2 segundos a mais para a gente fofocar nos bastidores, tá bom? Um beijo, até a semana que vem para todos, com mais um Geringonça, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, tá? Por favor, a gente precisa. Eu quero chegar a 1000 inscritos. Olha que canal pobrinho. 1000 inscritos, a gente já vai estourar uma champanhe. Um beijo para todos. Até Falta pouco, Lúcio. Oi? Falta pouco. Falta pouco para chegar a 1000.
E não esqueçam, este ano, o ano de 2024, a gente vai ter que ser um ano cheio de receita de bolos para a gente fazer na nossa... Com certeza. Teremos um belo bolos ali no centro de São Paulo, perto do viaduto do Chá. Um abraço, gente. Beijo para Até todos. semana que vem.